Terceiro e último bloco do Visão Técnica. Nesse bloco a gente vai comentar sobre algumas oportunidades na Bolsa para a próxima semana. Para começar, a ação do Itaú, né? Vamos lá. Bem, muito bem. O Itaú ele tem uma configuração de baixa no curto prazo, também, né, uma a mais, e ele tem uma boa oportunidade caso ele perca este fundo na região dos R$ 37,00. Ele vem em 2 sessões de baixa, outra vez a gente consegue também pintar uma linha de tendência de baixa, né, que vem delimitando o movimento. Ele deu um falso rompimento essa semana, a linha estava mais ou menos por aqui, né, ele deu um falso rompimento, fez um pullback, animou muita gente, e não, nas últimas 2 sessões ele estopou essa galera que comprou aqui, e ele já vem apontando, né, esse movimento de baixa. Então, abaixo dos 37, com muita chance, ele deve ir buscar os R$ 34,00, tá? Que é um fundo, né, que ele tem mais ou menos por aqui, né, que foi este fundinho. Lógico, ele vai ter alguns outros alvos no caminho, Montiel? Vai. Ele vai ter o 36, ele vai ter o 35, alguma coisinha, mas ele deve vir com uma certa facilidade até os R$ 34,00. Agora, você separou quatro ações, né, para esse bloco. E delas 3 são vendas, né, incluindo o próprio Itaú. Se a gente olhar para outras ações do setor de bancos, né, Banco do Brasil e Bradesco, a gente vê a mesma configuração? Sim, eles estão muito similares, né? Bradesco, BBDC. Ele tem a mesma configuração, a gente até pinta uma linha de tendência de baixa, e ele também tem uma zona de consolidação, no caso do Bradesco, que está nos 30,80. Então, perdendo os 30,80, também ele deve vir buscar pelo menos 29,50 e posteriormente 28,30. Mesma configuração, ele tem uma região de consolidação e vem muito próximo à região de fundo. Importante destacar, ele vem numa região de fundo. Você fala, pô, Montiel, mas ele pode dar uma compra nessa região de fundo? Cuidado, tanto no caso da Itaú quanto no caso do Bradesco, porque ele tem uma linha de tendência de baixa. Tá? Então, compras somente para aqueles que têm um perfil um pouco mais arrojado e querem fazer um trade mais curto. Tá? Isso aqui não é uma compra que você pode comprar e ficar tranquilo, que a gente chama de set and forget, né? Que você vai sentar e fala, não, comprei no fundo, isso aí vai subir 100% agora. Não vai. Então, quem quiser comprar, né, se o preço respeitar esses 30,80 no caso do Bradesco e os 37 no caso da Itaú, depois de uma vela de fundo no gráfico diário, tipo um martelinho, um doji, pode, mas atenção às linhas de tendência de baixa que eles têm. Tá? Ele pode ir buscar essa linha e eventualmente vir, e aí ele vai romper o fundo. Tá? Então cuidado com isso. E Banco do Brasil, a mesma leitura? BBAS 3. Banco do Brasil um pouco diferente, ele também tem, essa formação não tão acentuada, né? Ele não tem uma zona de consolidação tão acentuada, então ele não tem um suporte importante como tem Itaú no caso, né, dos 34 e Bradesco no caso dos 30,80, mas sim, ele tem a mais importante caso ele perca esse fundo para quem opera, né, mais no curto prazo, do 30,63 ele tem chance de vir buscar esse 29,90 e eventualmente até o 23, o 29,20. Agora, dessas 3, a sua preferência seria o Itaú? Exatamente, que é a que tem mais liquidez, né? Então ela deve andar um pouco mais rápido. Lógico que esse movimento deve acabar se contaminando os outros papéis, como o Bradesco e o Banco do Brasil. Mas, dentro de uma alocação e exposição a risco, os investidores têm que escolher um desses 3 papéis para investir. E não dá para fazer os 3, tá, gente? Porque senão vocês vão estar maximizando a sua exposição somente ao setor. Então, lembre-se, toda a composição de carteira ela tem que prezar por uma divisão, né, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, caso vocês tenham essa mesma visão de venda, escolher um dos 3 papéis para abrir essa operação de venda, caso elas rompam esse suporte. Vamos passar para a próxima ação? Vamos falar da de venda também? Vamos continuar nas 3 vamos continuar de venda, na venda, né? isso. Aí no fim a gente dá boa surpresa, né?
Muito bem. A Rente 3, ela também tem uma boa oportunidade, mas apenas aqui abaixo, né? Ela é um papel que ela tem uma tendência, ela vinha numa tendência definida, depois ela passou a tendência de baixa, aí ela tem agora essa configuração de alta, né? Por que eu falo venda, Paula, nessa ação? Porque a gente vê que ela tentou romper, né, esse topo na região dos 44,40, tá? Ela tinha essa resistência importante na casa dos 44,40, que ela testou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Essa semana, o que ela fez? Ela deixou uma vela de rompimento forte, bonita, que é o que a gente chama de vela de ignição na análise técnica. Ótimo. O que eu queria ver? A continuação desse movimento. Não aconteceu. A próxima vela foi uma vela muito forte que trouxe os preços de novo para dentro, para baixo dos 44,40. Né? Então, isso para a gente, o que significa? Os compradores estão com problema. Né? Eles tentaram, mas não tiveram tanta força. Ou deram corda para eles se enforcarem, né? Que é o que a gente costuma dizer. Então, dentro da análise técnica, uma coisa muito importante é essa análise do comportamento de mercado, que é o que a gente chama análise de price action, né? Análise do comportamento de preços. Ele tinha uma resistência importante, testada 1, 2, 3 vezes. Ele rompe essa resistência de uma maneira rompante, com uma vela verde, né, que indica força de compradores, quase abrindo na mínima, fechando na máxima. E no outro dia a gente vê o quê? Uma vela vermelha que cancela essa vela e traz eles de volta para baixo dessa resistência do 44,30. Não é um movimento que eu quero ver para o rompimento, muito pelo contrário, é um falso rompimento. E a gente, dentro da análise técnica, a gente gosta disso. Porque quando existem falsos rompimentos, o sinal para a gente é binário, o que não sobe cai. Né? Diferente de ele fica tentando, mas não consegue. Né? Então aí a gente nunca sabe o que pode acontecer. Agora, quando ele tenta e falha, opa, o que não sobe, desce. É lei da física. Né? Então, caso esse topo realmente se confirme, o ponto de venda ainda está abaixo. Né? Aqui a gente está vendo essa resistência no 44, né, na casa do 44,30. A venda, né, bonita vai ser só abaixo aí dos 41,50, tá? Com alvos em 39 e 37. Montiel, posso vender aqui em cima caso segunda-feira ele perca os 43,40? Pode, mas muito cuidado para confirmar essa venda, porque ele ainda está em região de resistência. Então ele ainda pode tentar outra vez um novo ataque a essa resistência. É por isso que a venda lá embaixo, lá nos 41,50, é mais confortável. Você já viu que esse ataque realmente falhou e que os vendedores tomaram o controle do barco. Tá? E a próxima venda é Usiminas. Usiminas, exato. Usiminas também ela tem essa configuração claramente de baixa, acho que de todas elas, essa que tem, né, a maior configuração de uma tendência de baixa, né, sim, de topos e fundos, né, cada vez menores, e ele deixou um topo, né, um fundo aqui na região dos 30, né, dos 3,70, então abaixo exatamente do 3,90, até não precisa nem chegar no 3,70. Se ele realmente perder os 3,90, a gente vê com muito boa chance ele chegar nos 3,30 e nos R$3, que é esse fundo aqui, 3,30, e depois o número, né, simbólico dos R$3, que é um outro ponto, mais ou menos aqui para trás, que a gente tem 2,70, R$3. Ela teria que perder esses 3,90. Exatamente, ela tem que perder esse 3,90. E perder, a gente diz, perder de maneira consistente, né? Não são rompimentos intradiários. A gente tem que ver um fechamento abaixo de 3,90, né, e que no outro dia ela perca a mínima desse dia. Muito importante isso daí para a gente pensar no gatilho de entrada, tá, Paula? Porque uma dúvida muito grande que a gente ajuda todo mundo na escola de operadores em relação a isso, é a hora da entrada. Porque uma coisa é análise, mas tudo bem, mas quando é que eu entro? Quando que é o momento da venda? Então, ele fechou abaixo de 3,90, vamos dizer 3,80, por exemplo, 3,85, ele sobe um pouquinho. Quando ele perder esse 3,85, é o momento da venda. Tá? Mesmo porque também é um patamar ali bem testado aí pela ação, né? Já há alguns meses ela... Exatamente. No passado ali ela já testou bastante. Exatamente. Então muito cuidado nessa região. Mas
de novo, é um papel que, né, que, como a gente costuma dizer no linguajar de mercado, está pesado. Agora, a parte boa, né? O pessoal gosta, a compra. Isso, eu sei que muita gente sempre tem uma visão mais... Prefere operar na compra do que na venda. Isso, sendo que a gente sabe que esse é um mito, um dos vários mitos que existem na Bolsa, mas a gente sabe que a venda ela é muito mais rápida, é muito mais intensa do que a compra. Né? Tanto que a gente brinca no mercado que ele sobe de escada e desce de elevador. Né? Porque a venda tem um impacto psicológico, enfim. Tanto que muitas pessoas que investem, né, na Bolsa, eu tenho amigos que eles só gostam de vender. Né? Tanto que a gente chama eles de Zé Vendinhas. Né? Esses caras, não, esse cara ele não compra, ele só vende. Por isso, porque a compra ela é sempre mais arrastada, ela é mais difícil. A venda não, a venda é aquele momento de, para muita gente na Bolsa que não sabe que pode operar vendido, é aquele momento de se desfazer de posição. Né? Ah, meu Deus, está errado, vende isso daí. Então é aquele momento de desespero, é por isso que cai mais rápido. Mas nesse caso a gente tem uma possível indicação de alta, né, também. Ela não andou como a gente gostaria, a Rail, né, a antiga Rumo 3, pela figura que ela tinha. Então a gente vê que ela tinha uma linha de tendência de baixa aqui, ela tem essa figura que ela faz, Paula, é o que a gente chama na análise técnica de uma cunha ou então de um triângulo, né? Nesse caso aqui é uma flâmula, que é um padrão de continuação de tendência de alta. Tá? Então, é por isso que, né, eu estou de olho na compra, porque ele é um padrão muito importante de continuação de tendência de alta. Então, ele pode, muito bem, a partir desse rompimento, né, ganhar essa mesma configuração aqui para cima. Então, ela pode ser uma das estrelas desse ano na minha carteira. Então, por isso que eu fico de olho nela. Muito bem. A gente teve um falso rompimento também dessa LTA e desse triângulo, que ele deveria ter andado, não andou, e ele veio testar esta LTA, né, essa linha de tendência de alta, que é o fundo desse triângulo na sessão de hoje, e já encontrou compradores. Então a gente vê que existem realmente pessoas que estão de olho, assim como eu, nesse papel. Qual que é a oportunidade? Compra acima de 9,20, né, desse topo aqui. Então, caso os preços rompam esse topo outra vez, de maneira consistente, né, não com rompimentos intradiários, e que no próximo dia ele supera a máxima, com alvos em torno de 11,80. Tá? Quem faz longo prazo pode pensar, quando os preços chegarem nesses 11,80, R$12, se ele segura essa ação ou não. Mas é uma boa oportunidade, ele tem um upside interessante aí para os próximos meses, se ele romper esse 9,20 de maneira consistente. Montiel, e para a gente terminar no intervalo, a gente estava comentando aqui, você estava falando que muitos papéis estão dando violinada, né? Está um momento muito difícil de operar. Acho que é interessante passar esse recado, porque muita gente assiste o programa, quer entrar em alguma operação, mas é um momento complicado, né? Sim, sim. Assim, dentro de tudo que a gente ensina, né, na Escola de Operadores, acho que é muito importante saber a leitura de mercado. Né? No começo, as pessoas elas acham que a gente opera de uma maneira só na Bolsa. Então você aprende análise técnica, olha, a hora que dá o padrão, é ali que eu vou, e desse jeito que eu entro, e assim que é. Gente, não é assim que funciona. Tá? Você tem que ler o momento de mercado. Né? A gente costuma dizer que existe basicamente 3 momentos de mercado. Então você precisa entender quais são esses 3 momentos. Primeiro, momento de tendência. Os preços estão em tendência? A Bolsa está em tendência? O que eu digo por tendência? Tendência de alta ou tendência de baixa? Topos e fundos sucessivamente maiores. Nessa configuração, todo setup que for compra em média móvel, rompimento, vai funcionar bem, porque ele está em tendência. Quando ele tira a configuração de tendência, que ele fica lateral, média móvel não vai funcionar legal, rompimento também não vai funcionar. Então, nesses momentos, você tem que ser mais preciso. Os alvos das suas operações, elas têm que ser mais cautelosos. Né? A sua entrada ela precisa ser mais precisa para o seu stop ser melhor. Né? Para o seu stop ser menor. Então, nesse momento de mercado, onde a gente tem um mercado seja lateralizado, você precisa tomar mais cuidado. Por que as pessoas tomam muito violino na Bolsa? Porque no mercado lateralizado ele quer operar como se fosse um mercado de tendência.
né? Aí ele... O mercado que a gente viu ano passado, por exemplo, a bolsa subindo desde o início do ano. Isso, aí ele compra num fundo achando que ele vai fazer um movimento, né, de 10, 15, 20%, coloca um stop de 10%, né? Às vezes ele até fica positivo, ele até faz uma entrada boa, ele chega a estar 4, 5%, mas como ele quer, né, ele acha que ainda está em fase de tendência, ele segura a mão, a gente chama, e acaba sendo estopado, né, porque era para ele ter saído com 4, 5%, porque o mercado não está em tendência, né? Então, lembre-se, gente, 3 tendências. Tendência de alta, mercado de tendência, mercado sem tendência e mercado de volatilidade. Tá? Isso é muito importante dizer. Ah, mas só tem 2 mercados? Não, tem 3. Tem volatilidade. E volatilidade significam 2 coisas. Ou ele tem muito volume, né? Muito volume não significa a tendência, porque a gente vai, mas tem volume, está forte na compra, tem volume, está forte na venda. Não, né? Porque se tiver 100 bilhões querendo comprar e 100 bilhões querendo vender, ele fica no mesmo lugar. Tá? Então ele acaba não andando. Então existe um momento de volatilidade de muito volume que o mercado não anda, porque é a história do Zé com Zé que a gente vê no mercado, né? Um quer comprar e o outro quer vender. E existe um momento de volatilidade de muito preço, tá? Nesse momento de muito preço, de muito consumo de liquidez, sim, o mercado anda forte. Esses momentos de volatilidade são aqueles momentos que a gente já sabe. Dia de reunião do FED, dia de alguma votação importante, por exemplo, semana que vem. Eu não sei o que vai acontecer com o mercado, eu sei que ele vai se mexer, que ele vai ter volatilidade. Tá? Então também é uma outra maneira de se operar, você precisa ter um outro operacional. Então, gente, é muito importante vocês entenderem que não há uma maneira só de se operar na Bolsa de Valores. Não existe um setup só milagroso. Tá? Então, apesar de vocês saberem análise técnica, saberem leitura de gráfico, de fluxo, vocês precisam entender o mercado. Qual que é a situação de mercado? Está em tendência? Está sem tendência? E como eu vou operar em cada um desses mercados. Isso vai reduzir muito a sua chance de violinada. A mesma coisa como eu estava comentando com a Paula. No caso da Vale, né, que a gente mostrou. A Vale, né, que ela tem aquela linha de tendência de baixa e que ela vem subindo. Se ela chegar nessa linha de tendência de baixa, né, deixar um candlezinho de topo, um doji, alguma coisa assim, e você fizer uma venda, é uma boa oportunidade, porque o stop é curto, né, e a chance de ganho é boa. Então, a relação risco-retorno da sua operação vai ser boa dentro de um mercado que tem uma situação não muito definida. Né? Então, é um bom momento de você operar desse jeito. Agora, depois que ela já andou, ela fez o topo, ela já andou 3, 4, 5%, não é a chance de você, né, não é o momento de você entrar. Porque o seu stop, ele é onde ele é. Então, né, se ele já deixou o topo, caiu 6, 7%. Já passou a oportunidade. Você faz uma venda, exatamente. O seu stop ele vai ser lá em cima, 7%. E quanto você quer ganhar? A relação risco-retorno não fica boa. E ele já andou. Esse é o problema. E como ele vem muito errático, pode ser que ele tenha caído esses 7% para voltar a testar topo, para depois cair 10%. A gente nunca sabe. Ele está numa situação indefinido e não em tendência. Tá? Então, muito cuidado para que vocês saibam identificar esses movimentos de mercado, com tendência, sem tendência e volatilidade, e ajustarem o seu operacional para ele. Bom, Montiel, queria agradecer a sua presença aqui, muito obrigada pela sua participação, desejar a todos também um ótimo feriado e semana que vem estamos de volta, mas também fiquem ligados porque a programação da Infomoney TV não acabou, daqui a pouco a gente vai ter o programa do Luiz Fernando Roxo com o Richard, os Antifrágeis, às 7 horas aqui na Infomoney, não percam. E bom, ótimo final de semana e feriado para todo mundo. Até mais!